sim, como mulher, como única mulher pré-candidata ao Senado no estado do Rio de Janeiro, é meu dever estimular o protagonismo feminino e defender as bandeiras das mulheres. Mas essa é uma pauta que eu tenho, com certeza, ela une toda a sociedade, não só as mulheres, mas os homens também são favoráveis. E você é uma pessoa bem corajosa, assim, nesse sentido, porque eu me lembro de uma vez que estavam tentando tirar o seu pai do hospital Sim. e você, não é, para prendê-lo. Eu não me lembro que ano foi isso, mas eu me lembro dessa cena. E me lembro de você, uma leoa, né, ali. Olha, tudo que eu faço na minha vida, eu faço com muito coração. Eu sou muito apaixonada pelas coisas que eu faço, pelas coisas que eu acredito. Eu não sei defender pautas que eu não acredito, eu não sei defender pessoas que eu não acredito. E naquele momento ali, né, eu não era uma política, eu era uma filha. Essa prisão do garotinho, que foram 5 prisões que não duraram um mês, 5 prisões que não duraram um mês, né, somando todas elas. Então, era um entra e sai. Ele entrava num dia, saía no outro, entrava num dia, saía no outro. E é importante a gente desmistificar um pouco isso, Leda, porque o garotinho, ele foi preso num processo totalmente político. Se tivesse qualquer coisa efetiva contra ele, ele teria continuado preso. Ele não ficou preso nem 30 dias, 5 prisões que não somaram 30 dias. Então, o que aconteceu ali, Leda, é que o garotinho, no passado, denunciou uma grande máfia no estado do Rio de Janeiro. Essa máfia ela tinha braços no Poder Judiciário, no Ministério Público, né? Inclusive o antigo chefe do Ministério Público que foi denunciado por ele foi preso. 2 ex-governadores que foram denunciados por ele foram presos. Ele apresentou uma lista com 150 nomes à Procuradoria-Geral da República. Alguém que mexe com tanta coisa dentro de um sistema onde muitas frentes eram beneficiadas, no Legislativo, no Ministério Público, no Executivo, no setor empresarial. Você acha que não vai ter uma retaliação política isso? E aí começaram a dizer que um programa social que já existia há 20 anos, que ele tinha feito desde quando era governador, que a minha mãe implementou em Campos, ela já tinha passado da reeleição dela, já estava completando 8 anos como prefeita, ela não era candidata a nada naquela eleição, meu pai também não, eu também não. Eles alegaram que aquele programa social chamado Cheque Cidadão, que é igualzinho ao Bolsa Família, igualzinho ao Auxílio Brasil, né, ele tinha uma finalidade político-eleitoral. E ali começaram uma caçada, prendendo vereadores, prendendo, né, o garotinho, a Rosinha. E quando eu entrei naquele hospital, naquele momento ali, o meu pai, ele estava dentro de uma UTI coronariana e ele foi diagnosticado com um problema que ele teria que colocar um stent. Nós tentamos imediatamente a transferência dele para um hospital particular, porque a gente sabia que no hospital particular ele poderia já no dia seguinte ser submetido ao stent. E eles não deixaram fazer a transferência. Então, como ele estava no hospital público, ele entrou no sistema de regulação. Quando ele entrou no sistema de regulação, veio uma ordem judicial, eu estava no hospital nesse momento, mandando levar ele para a prisão. E aí, o médico, o chefe da equipe médica do hospital público, onde ele estava, disse o seguinte: eu não posso dar alta médica para ele, porque aonde vocês querem levar, eu tiro as pessoas de lá quando elas precisam de uma UTI coronariana. Não tem condições de um paciente, nas condições que ele está, ficar dentro do presídio. Lá não tem nenhuma unidade de tratamento para isso. Pelo contrário, eles ligam de lá para a gente mandar a ambulância e trazer paciente para cá. Eu não posso liberar. E aí, o policial que estava lá colocou o médico na linha com o juiz. E o juiz disse: se você não liberar ele agora, eu vou te dar voz de prisão. O médico falou: olha, eu vou liberar, mas eu não vou assinar alta médica, porque eu não posso ser responsável por isso. Eu não vou correr o risco de ser preso, mas eu também não posso assinar alta médica de alguém que está numa UTI coronariana. E aí eu estava no hospital nesse momento, eu entrei na UTI junto com a minha mãe, porque ele tinha que ser vestido. Nós entramos para colocar a roupa nele e para comunicar a ele o que estava acontecendo. 2 minutos depois que nós entramos, os policiais entraram, ele estava deitado numa maca, totalmente monitorado, com soro, né? Estava monitorado dentro de uma UTI. Uhum. E eles não esperaram nem a gente vestir a roupa dele. Eles começaram a arrancar todo o monitoramento dele, arrancar o soro, arrancar tudo. Pegaram alguns policiais puxaram pela perna, outros pelo braço e jogaram literalmente ele em cima de uma maca com ferro. Foi quando ele bateu com a cabeça, ficou desacordado. E eu comecei: pai, pai, e eles saíram levando a maca. Eles entraram no elevador, eu desci pela escada. E aí eu não vi mais o que aconteceu. A última cena da minha cabeça foi
ele desacordado. E aí, quando eu desci, a maca saiu na frente, eu fui correndo atrás da maca. Quando eles foram colocar ele na ambulância, ele acorda assustado, porque ele tinha ficado desacordado naquele momento, e ele acordou se debatendo, e eu gritando, pai, pai, que eu não sabia o que tinha acontecido. E aí, enfim, tinha alguém do lado de fora do hospital que pegou justamente essa cena, estavam filmando num celular, eu não sabia que isso estava sendo filmado. As pessoas, inclusive, foram muito cruéis, porque ali não se tratava de uma política, se tratava de uma filha preocupada com o estado de saúde do pai, que estava sendo arrancado à força de dentro de uma UTI. Eu ainda segui a Por que ambulância você do meu acha carro. que eles fizeram isso? Por que essa maldade? Essa, Porque essa, era uma... essa rapidez, essa agonia de tirar. Porque quando a pessoa está na UTI, ela tem um monte de tubos não é, ligados a máquinas e tal, ela está sendo monitorada. Por que tirar tudo isso assim de repente? Porque era um Ele não processo ia fugir, né? político. Porque ele estava monitorado, deitado na cama, Não, ele não podia, até porque não é? os policiais Então, ficavam no próprio hospital. Ele não ia fugir para lugar nenhum. não se podia, não se justifica isso, né? Porque foi um processo totalmente político, eles quiseram dar velocidade a esse processo. Eu ainda, inclusive, segui a ambulância até lá, e quando cheguei lá, tentei entregar os remédios, porque ele tinha uma medicação que ele não podia interromper, e não deixaram os remédios entrar. Ele só conseguiu ter acesso aos remédios no dia seguinte, à tarde, e logo depois nós conseguimos uma liminar, permitindo que ele fosse transferido para um hospital e fizesse a cirurgia do stent, que ele fez de imediato. Foi transferido num dia, teve que ficar em repouso, fazer soro, né, para recuperar, e aí no dia seguinte ele foi submetido ao stent cardíaco. Então, você pode ter certeza, Leda, que se tivesse, de fato, alguma coisa concreta contra ele, ele teria ficado preso, porque existia muita vontade política de prendê-lo em virtude de todas as pessoas que ele denunciou. Então, diferente dos outros que ficaram aí 2 anos presos, né, que as condenações dele foram todas anuladas. A última vez, né, que ele disputou o governo do Estado, ele não saiu por nenhum tipo de condenação política. O que houve é que ele tinha denunciado um juiz na tribuna da Câmara dos Deputados. Esse juiz entrou com uma queixa de calúnia contra ele e o advogado dele não apresentou defesa. Eu acho que o advogado estava comprado, porque não tem outra explicação. Então, ele foi Caramba. condenado à revelia. E o nosso Código Penal, como é muito antigo, diz que qualquer processo criminal, ainda que seja de calúnia, transitado e julgado, dá perda de direitos políticos. Então, ele foi impedido de concorrer por isso. Mas isso já foi resolvido, né? Essa questão a gente entrou com outros recursos, conseguiu anular, e hoje ele é candidato a deputado federal. Nossa, mas foi um sufoco isso, né? É uma barra, né? É uma barra pessoal, familiar, política, porque a prisão dele aconteceu no mesmo momento da prisão do governador Sérgio Cabral, né? Foi tudo na mesma época. E o Cabral estava sendo preso por causa da Lava Jato. O garotinho não foi preso pela Lava Jato, não tinha nada a ver com Lava Jato. Era suposto crime eleitoral por causa de um projeto social que já existia há anos, não era nenhum projeto novo, né? Então, mas como tudo aconteceu no mesmo momento, até as pessoas diferenciarem uma coisa da outra, não ficou parecendo que era tudo a mesma coisa. Você acha que isso também foi uma espécie de maldade para poder linkar uma coisa na outra? Mas eu não tenho a menor dúvida. E por que essa perseguição ao garotinho? Por causa dessas denúncias, você acha? Por causa da denúncia que ele fez à Procuradoria-Geral da República, que acabou culminando na prisão de todas essas pessoas. Foram 150 nomes denunciados. Você deve se lembrar que, na época, ele tinha um blog muito famoso, que era o blog do Garotinho, e ele foi o primeiro Sim, a colocar, inclusive, aquelas fotos da farra dos guardanapos em Paris. é Todo o verdade, é processo do verdade. Ministério Público, inclusive, usou os elementos, né, que ele denunciou. Quando você pega a denúncia do Ministério Público, ela é igualzinho à denúncia do blog. O Ministério Público iniciou todo o processo depois, né, do momento em que ele tinha feito a denúncia no blog dele. Agora, você prende 2 ex-governadores, o chefe do Ministério Público Estadual, uma série de empresários, e não vai ter retaliação? Claro que vai. Bom, mas ele sabia que ia ter, né? Ele também não é uma criança. Ele sabe que ele fez sabendo que podia correr um risco, né? Sim, ele sabia que tinha um risco. Não que seria tão intenso, ou que seria tão perverso, ou que seria no momento que ele estivesse doente. Isso ele não podia imaginar, Prever, né?
É, prever era impossível. E ele volta agora à vida pública? Ele estava afastado todo esse tempo? Não, na última eleição ele foi candidato a governador, teve que Sim, ser, mas foi impedido de concorrer por causa dessa queixa de calúnia, né? E agora ele é candidato a deputado federal. a sua mãe também volta à política ou Não, não? não, ela não quer saber mais. Só Ela está fazendo acompanha. bolo mesmo? Hã? Ela tem feito bolo mesmo? Porque eu li alguma coisa sobre isso. Fez. Ela estava com uma confeitaria, mas acabou Ah, fechando a confeitaria. Porque a confeitaria era em Campos, meu pai mora no Rio, ela estava ficando muito tempo em Campos, aí estava ficando muito longe, aí resolveu fechar. Mas ela faz em casa, sob encomenda. então continua tudo, ela continua no Rio, o garotinho também, e pelo Sim, visto, se você se for eleita, vai para Brasília, se não for, fica no Rio. Você tem filho? tenho. Vicente, tem 6 aninhos, meu filho. Uma Nossa, graça, sou apaixonada. Acho que a nossa vida muda muito depois da maternidade, né? Sempre fui assim. muda. É, Eu, faz uma diferença incrível, né? eu passei a ter medo de coisas que eu não tinha antes, assim, isso foi muito louco, porque você falou, é muita coragem, né? Eu sempre me considerei uma pessoa corajosa, mas depois que eu tive filho, eu passei a ter medo até de avião. Então, no início, quando meu filho nasceu e que eu tinha que ir para Brasília, né? Eu trabalho em Brasília, eu ia chorando, eu tive crises de ansiedade, tive que tratar isso, porque foi muito difícil. Eu pensava, eu posso morrer nesse avião, meu filho vai ficar sem mãe. Foi uma coisa muito louca, porque eu nunca imaginei ter esse tipo de medo, né? Mas eu desenvolvi esse medo com a maternidade, e aí tive que tratar isso em mim para superar. Mas, ao mesmo tempo, a maternidade também é uma bênção, né? É a melhor coisa da vida, Não tem coisa melhor. não é? Não tem Esse nada período de melhor. campanha fica muito corrido, né? Nos 2 últimos dias, hoje eu dei um jeito aqui na agenda para buscar meu filho na escola, porque nos 2 últimos dias eu cheguei em casa e ele já estava dormindo, eu não estava vendo ele, então, tadinho. Ainda bem que hoje a gente tem FaceTime, né? Tem tudo isso para aproximar um É, pouco tem mais. várias alternativas, mas não é a mesma coisa, né? Do Não, que não buscar é. na escola, do Não é. que abraçar, né? É diferente. Ainda E bem que meu marido você. é super parceiro, então Ah, é? nessas coisas eu fico muito tranquila, sabe? Quando eu viajo, ele dá toda a assistência, faz o dever de casa, dá banho, dá comida. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!